a gente às vezes não alcançando a pessoa que a gente queria, faz entrevista e não acha, a gente se contenta com o bom. E uma das frases que eu trago de lá, eles começam assim: o bom não é suficiente para nós. Seja muito bem-vindo ao nosso BGB Podcast. Esse é um canal especializado em empreendedorismo, inovação, tecnologia, autodesenvolvimento, alta performance, ferramentas que você pode aplicar para sua empresa e para os seus colaboradores. Aqui a gente troca experiência, busca ganhar ferramentas que a gente consiga colocar no nosso dia a dia. E hoje a gente tem um tema muito interessante e inclusive veio de fora do país para trazer esse tema, que é quais são as oportunidades que o Vale do Silício vai trazer para que a gente possa aplicar dentro do nosso negócio e das nossas empresas. Antes de apresentar o meu querido amigo, irmão, convidado de hoje, né, Ale? Fala para o pessoal que está começando a ouvir pela primeira vez, está nos seguindo, entender o que é o BGB, qual o conceito, o nosso propósito. E aí depois a gente volta para o tema emocionante que a gente tem hoje. Bom, valeu? Vou te Esse é meu sócio. O Bruno fica assim porque... Eu sou o host desse canal, o Bruno Fioravante, e aqui tá o meu sócio, um dos Ale Carmona. Podcast, ele foi fazer... Valeu, Ale, eu fui falar pra câmera, você me deixou no vácuo, Ale. Aí agora a gente tá nessa decisão. E aí, vai ou não vai? Bom, se você não conhece o BGB é uma empresa, né, que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, que utiliza o Golf como uma ferramenta colaborativa, uma linguagem. Então hoje nós temos um trabalho que é onde nasce o BGB, que é o BGB Collab, que é um grupo de empresários que se reúne uma vez por mês, aliás, duas, né? Uma vez por mês no campo de golfe, outra vez que a gente faz um torneio ali entre os participantes, entre os membros do BGB, e também tem uma mentoria online, né, que a gente utiliza ali para o grupo, que é bem bacana. Esse grupo, ele é um grupo que desenvolve ali o relacionamento, tem gastronomia, tem a questão do golfe. Uma coisa que perguntam muito para a gente é se a pessoa tem que saber jogar golfe, e pelo contrário, né? Acho que mais de 90% dos nossos membros hoje nunca pegaram um taco de golfe. E a gente até quando lançou o BGB, quando a gente criou o BGB, o primeiro momento que a gente pensou ali eram pessoas que jogavam golfe. E de fato não foi isso. O que trouxe mesmo essa força para o BGB foi as pessoas com esse interesse de conhecer. E tem uma série de analogias que a gente faz do golfe, né, do campo de golfe para o campo da vida profissional. Então o BGB Collab, ele é um grupo de relacionamento, de desenvolvimento, onde a gente ali promove resolução de problemas em grupo, como se fosse um conselho também. Nós temos o BGB Experience, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Que o principal experience nosso é o golfe com vinho, que é o BGB Wine Experience, onde a gente joga golfe e depois a gente vai para uma vinícola boutique, que é uma vinícola renomada aqui perto da gente. A gente tem o wine tracking lá, tem aquele pôr do sol maravilhoso. Então a gente faz isso para as empresas, faz isso como evento aberto também. E a gente tem o BGB corporativo, que é quando você, da sua empresa, quer trazer os seus funcionários, colaboradores, para desenvolver liderança ou times de alta performance. A gente também faz esse trabalho de outdoor training. A gente faz um trabalho de campo e depois a gente desenvolve um trabalho, faz uma analogia, traz, né, os ensinamentos do campo, da equipe para a sala. E muitas vezes a gente mesmo faz um trabalho de liderança, de desenvolvimento, ou trazemos também palestrantes e pessoas renomadas de fora. Então, se você não conhece o BGB, entra nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, super convidado, super convidada aí com a gente nos nossos eventos futuros. A ter essa experiência, desfrutar de um bom golfe, boa gastronomia, como você diz, aprender, trazer ferramentas para os seus negócios, né? E além disso, ter uma ambiência muito saudável. E o ano que vem tem novidade aí, né? Eu quero que você traga as novidades deste ano também. Bom, deste ano? Vamos lá, vamos passar então a pauta. Vamos passar a pauta. Vamos lá. Bom, então eu tô cheio de novidade, eu não sei nem... Tem uma lista aqui, né? Mas a primeira, acho que de todas que está mais forte aqui, é a questão do Collab, a nossa próxima célula, né? Está abrindo uma nova célula. Hoje nós estamos... Existe no campo de golfe, para a gente, uma máxima de pessoas, né, de empresários. Também, conforme vai aumentando muito, a gente perde aquela conexão. Então, no máximo, são 36 pessoas. Hoje nós batemos essa meta de alcançar um grupo, né, bem formado de empresários e empresárias, né, que a gente levanta muito essa bandeira aqui para empresária, para mulher. E nós batemos essa meta. Nós estamos no 36º encontro, né? O campo de golfe tem 18 buracos, a gente fala que são 2 jogadas completas aí de encontros, são quase 3 anos de BGB já. E um trabalho massivo mesmo, forte, profundo, de desenvolvimento para
trazer um produto muito bom, algo que não tem no mundo. Uma outra novidade, falando em mundo, né? A gente está indo para Portugal agora, em outubro. Você que é de Portugal, em outubro, está aí nos ouvindo, nos assistindo, tem a possibilidade de sentir e experimentar o que a gente faz aqui no Brasil acontecer aí em Lisboa. Nós estamos em muito outubro. felizes com isso. Bastante muito feliz, mesmo. porque um dos nossos objetivos é conquistar o mundo, né? Então, assim, é sair do Brasil mesmo, levar uma célula do BGB para fora. Que mais, Bru? Ano que vem a gente tem um trabalho bem voltado, né, para desenvolvimento de empresários, né? O Colab também tem esse desenvolvimento de relacionamento do empresário, mas o ano que vem é uma mentoria específica de desenvolvimento de negócios, aonde a gente vai trazer o conselho para dentro, né? Um conselho consultivo para dentro do nosso desenvolvimento. E o único no mercado. Não existe ninguém que faça o que nós vamos fazer no ano que vem. Você falou de conquistar o mundo, eu me lembrei do Pink e o Cérebro. Acho que é da idade de vocês, né? Mas não vou dizer quem que é o Cérebro e quem que é o Pink. Vamos deixar pra noite, né, o nosso Alex? Convidado aqui, a gente já teve uma conversa muito quente aqui no começo, né? Já tá assim, ó, pipocando na nossa mente, né? Exato. Mas deixa eu apresentar a vocês, nosso convidado, Alex Cabrelli. Ele é CEO da empresa Impacto, uma empresa de consultoria, de desenvolvimento humano, profissional. Hoje está focado em lideranças de Américas nacionais, Latam e multinacionais. Está atuando bastante fortemente dentro do ramo farmacêutico, da indústria farmacêutica. Tem mais de 24 anos de experiência nesse segmento. Então é um cara que entende muito sobre liderança, como transformar a potencialidade do teu colaborador. Então nada mais, nada menos. Alex, seja muito bem-vindo aqui, muito bom te rever. Fique à vontade, o papo é nosso. E antes de ele falar alguma coisa, a gente vai passar a bola para ele, porque a gente começou jogando golfe, assim como acontece sempre no Colab, sempre no BGB. A gente tem um jogo que você vai ver no final aí, o nosso resultado. Não vamos falar do resultado, como sempre, tá? Mas você vai ter que assistir até o final. Teve um bom jogo aqui. Passando a bola para você. Ale, muito obrigado. Valeu. Gente, eu preciso dizer que eu tô me sentindo em casa. Que bom, por favor. Porque para quem tá nos ouvindo agora, preciso dizer que essa experiência que eles citaram, eu já fiz parte. Vim aqui como principiante de golfe ano passado e achei exemplar. Muito gostoso a experiência de poder tá em contato com outros empresários, fazer do uso do golfe como um processo de aprendizagem coletiva e à noite ainda trocar ideias de negócios. Assim. E comer bem, né? E comer bem, maravilhosamente bem. É impressionante como eu voltei para casa e contei para os meus próximos como foi a experiência. Assim. Então eu tô, de verdade, pela amizade e por essa experiência que a gente viveu aqui, muito feliz de estar com vocês de novo. Que legal. E prazeroso também poder contar um pouquinho desse conteúdo que a gente vem trazer, que deve fazer muito sentido para quem está na desafio de liderar as organizações, de transformar os times em alta performance. Eu acho que tem bons insights pra gente conversar aqui. Maravilha. Hoje. Então vamos direto ao ponto, né? Bora. O Alex, ele foi pro Vale do Silício, na Califórnia. Exato. Foi buscar bullet points, ferramentas, estratégias, o que eles estão aprendendo lá e o que a gente pode aprender com isso, né? Então, te soltar uma pergunta simples, que é cultura, que é nada simples, né? Uhum. A gente vê uma dificuldade hoje de implementação de cultura nas companhias. Mas o que deu para sentir lá dentro do Vale, você vivendo e vivenciando isso, naquela ambiência, sobre cultura? O que eles trazem de cultura? Que a gente pode trazer um insight para quem está aqui como empresário. Maravilha. Ótima pergunta. Se vocês me permitem, eu vou fazer só um pequenino contexto. Assim. Eu nunca fui o cara que foi, nossa, eu quero muito ir pro Vale. Nunca foi uma coisa que estava assim na minha lista top 3. Não estava. Eu já tinha estado em São Francisco uma outra vez, já tinha vivenciado um pouco da tecnologia por lá, mas acontece que como eu trabalho com desenvolvimento de executivos e cuido do processo de inovação, de disrupção, de change management, esse assunto acaba sempre permeando da onde vem a novidade. Exato. Me associei ou procurei uma empresa que fizesse esse processo imersivo até que a experiência surgiu e agora no comecinho de agosto, final de julho, começo de agosto, estive por lá. E confesso para vocês que ao chegar estava com uma expectativa X, majoritariamente só de escutar sobre os aspectos tecnológicos. E aí vem a resposta para a pergunta que você me fez, Bruno. A primeira coisa que você percebe lá são os efeitos da cultura. É uma cultura que a primeira frase, aí quem estiver nos escutando já fica com essa é desafiar o status quo. Uhum. Todo mundo, a todo momento, em qualquer ambiente, de uma forma muito leve, muito tranquila, faz uso da ousadia para perguntar assim, mas por que a gente faz desse jeito mesmo?
Mas por que é desta forma mesmo que a gente vem fazendo? Será que a gente não pode pensar um jeito mais eficaz, mais barato, mais humano de fazer? Então, esse espaço de todo mundo pode perguntar por que a gente faz como faz, tá em todo lugar. Tá no café, tá na startup, tá na empresa, tá nas meetups, né, que são encontros que a gente participou lá. Que legal. Muitas pessoas do Vale foram nos visitar naquele momento do encontro. E aí você conversa com pessoas do mundo inteiro, fala, mas o que você faz? Eu faço tal coisa. E a primeira pergunta é, mas por que você faz como faz? Por que você escolheu isso? Porque geralmente essa pergunta vai vir associada de um olhar estrangeiro. E aí vem a segunda camada. Toda perspectiva é bem-vinda. Ou seja, o fato de você dizer ou compartilhar como está fazendo dá sinais para o outro e o outro tem espaço para dizer para você, olha, quando você me contou o que você me contou, eu enxerguei dessa forma. Que tal isso? Então é um espaço aberto, de verdade. É uma cultura aberta em que todo mundo compartilha e, por isso mesmo, recebe insights de volta. Eu falo de segurança psicológica de times. Você sente essa segurança psicológica, então? Tranquilamente. Que não tem aquela coisa de a pessoa se sentir tolhida, ou aquele espaço de fala, de arriscar, né? A tomada de risco, né, interpessoal, você percebe que lá... Pelo contrário, é o oposto. Tá. É o oposto. Inclusive, eu esperava, assim, até pessoas intelectualmente muito bem vestidas. Gente, é uma coisa muito legal, que, assim, é uma simplicidade. É simples. É no simples. Então, você nota... a gente recebeu CEOs, recebeu gente que tem posições estratégicas importantes dentro da organização, calça jeans, camiseta, um tênis, nada estragado ou ruim, mas na simples, simplicidade. Né? Porque o que importa é trocar ideia. Então, o grande cultura é desafiar o status quo, perguntar por que a gente faz do jeito que a gente faz. Só uma observação, você falou sobre a roupa, né? Tem um estudo sobre isso, de CEOs que usam roupas básicas, camiseta preta, calça jeans, porque quando você coloca muito detalhe no seu vestimento, você gasta muita energia cerebral. Exato. E aí, escolhendo a roupa. O negócio do preto, né? Que ficou, exato. Então todo mundo hoje esses Steve Jobs lançou isso e virou um estudo, né? E muito legal. E pegando um gancho de que você dessa conexão que vocês fizeram lá, hoje o empreendedor brasileiro, basicamente, ele tem muito dificuldade de lidar com o erro e o fracasso. E muitas das vezes ele não vai para um outro lugar buscar. A gente fala de espiar um outro jardim, né? Então eles ficam restritos à sua cadeia ali, ao seu ambiente e deixam de buscar. Isso para você é um ativo muito importante que o Vale trouxe e que a gente poderia começar a observar muito mais aqui no Brasil. Sair para espiar, sair para buscar novas conexões e jogar o seu problema. Olha, meu problema está acontecendo. O que você fez para melhorar o que está acontecendo? Eu acho que é o ativo primário. Sem esse rompante de sair do lugar que eu estou para me lançar no algo novo, a gente não cria desenvolvimento organizacional. Eu costumo falar que desenvolvimento organizacional, numa empresa, a gente sempre trabalha com duas grandes engrenagens. Aliás, uma grande e uma menor. A engrenagem maior para o empresário é aquela que é a produtividade, que gera a grana para o negócio, que faz o negócio acontecer. Porém, se ele não tiver uma engrenagem menor, cuja qual ela mesma vai matar a primária, ele vai perder para a concorrência. Então, ao visitar, ao tentar explorar o problema em outra perspectiva, ao visitar e aprender outras coisas, eu alimento dentro da minha organização a engrenagem secundária que um dia vai se tornar a primária. Você pode encontrar essa referência que eu dei no livro Organizações Exponenciais. Ele fala sobre isso. O próprio Maurício Benvenuti, que é um dos precursores da imersão no Vale do Silício, fala sobre isso. O empresário precisa ter o foco no business, na execução, na entrega do resultado e uma engrenagem menor, um pouco mais discreta, mas que precisa ser alimentada de forma a crescer para que ela um dia se torne o principal negócio. Como é que eu faço isso? Indo para fora, olhando para fora. Não estou falando fora do país, fora da sua empresa. Participando, por exemplo, de um collab do BGB, entendendo como outras pessoas estão pensando os negócios, que perspectivas diferentes. Você mesmo, Bruno, quando eu participei do collab, pude expor uma questão que estava vivendo no passado. Sim. Você me deu um toque muito importante. Falou, olha, é uma questão de cultura aqui, ó, você precisa trocar a cultura. Levei isso para casa.
se eu não tivesse compartilhado isso com ninguém ou buscado uma experiência diferente, como é que eu ia saber alternativas? Então esse é ativo primário. O empresário de hoje precisa ter uma janela para fora. Legal, muito bom. E falando de Vale do Silício, a gente só pensa em tecnologia, né? Mas sabemos que não é só isso. O que você conseguiu observar de inovações que eles aplicam diariamente lá? Se é um rito, se existe uma agenda para inovações contínuas. O que você viu de inovações não em sentido só tecnológico? Tá. Bom, se vocês me permitem, então, eu vou tomar uns 2 minutinhos só para contar. Favor. Todo mundo fala mas o que é o Vale do Silício? O que é esse nome? O que está acontecendo? Essa história começa lá em 1845 até 1850, quando descobriu-se ouro na região. Então houve uma frenética corrida ao ouro. Então desde aquele momento, aquela região era uma região povoada por pessoas que queriam fazer negócios, queriam fazer as coisas acontecerem. É a costa oeste dos Estados Unidos, cuja qual na época era completamente não desenvolvida. O que existia era a costa leste, com Nova York, Boston, cidades maiores proeminentes. Pois bem, desde então, os recursos começaram a se dirigir para lá. E aí foram acontecendo várias ondas, né? Então, depois da Corrida do Ouro, as ferrovias que chegaram para lá, a chegada e a instalação de grandes universidades que também não tinham, a gente pode falar delas aqui também. E depois foi se tornando, através da universidade, um movimento tecnológico. Então nós estamos falando agora de 1940, 100 anos depois, em que pós-universidades a tecnologia começou a se instalar lá. E por que ficou lá? Porque é um pedido das universidades naquela época de que não desenvolvam as coisas, não estudem aqui e voltem para a costa leste. Desenvolvam aqui. Desenvolvam o nosso ambiente, porque você vem para cá para estudar, coleta coisas, sabe coisas e vai voltar. Não é nem justo, né? E aí começou-se a cultivar o ambiente de que a tecnologia ficasse ali. Então tem exemplos como a garagem da HP, que surgiu ali, depois outras empresas foram surgindo por ali. Tudo isso para dizer que ali se tornou o que eu chamo de environment, né? O ambiente propício para que a inovação aconteça. Justamente pela mentalidade de desafiar o status quo, por que a gente faz como faz? Todo santo dia, inúmeras empresas surgem com esse propósito. Surge uma startup para desafiar. Por que a distribuição de combustível tem que ser assim? Por que não pode ser assado? Inclusive foi uma das startups que a gente visitou, chamada Electric Fish, que é de um brasileiro, que monta pequenos componentes energéticos, como se fosse bomba de gasolina, só que são bombas de energia elétrica, para deixar em locais onde não chega ainda o recarregamento para carros de energia elétrica. Que legal. Então, por exemplo, o estado da Califórnia e o exército americano são clientes do nosso brasileiro lá. Caramba, um brasileiro de Uberlândia. Então não é necessariamente sobre tecnologia. Ele não inventou uma tecnologia nova. Sim. Ele só, numa conversa, como é que a gente faz para resolver um problema. Um problema, exatamente. Então, o processo de inovação se dá lá de várias formas. E um que é bem legal, chamado Hackathon. Eles têm vários festivais de Hackathon que falam assim: digam que problemas vocês querem resolver. Criam um ambiente, geram discussões. E, em consequência disso, surge uma outra coisa importante da gente dizer aqui. O Vale do Silício não é só as pessoas desafiando o status quo. A segunda coisa é a presença de investimento. Presença de dinheiro. Sim. Então, as grandes empresas que estão lá também estão investindo em menores empresas, de menor escala, para que esse processo de disrupção aconteça. Sim. Então, a segunda válvula que precisa ter é a grana. E isso combina diretamente com o que a gente vem falando. O empresário tem engrenagem maior, gerando a grana, e tem uma engrenagem menor que um dia vai substituir, ela precisa receber um aporte financeiro, né? uma parte do lucro revertida para isso, para que isso cresça. Né? Então, respondendo mais objetivamente sua pergunta, meu amigo, a inovação se dá na forma de pensar, na forma de entregar as coisas, na forma de fazer as coisas, não só em componentes tecnológicos, Sim, exato. mas tentando revolucionar o jeito que a gente vive. É assim que as coisas funcionam por ali. Está enraizado na cultura deles, né? E que a gente poderia trazer isso para cá, né? Uma startup dessa, aqui no estado de São Paulo,
A gente tem facilidade para carregar carros elétricos. Mas você sai daqui do nosso estado. E olhe lá, né? E ainda olhe lá. Você vai para outros estados um pouco mais distantes, não tão longes, a gente já não tem essa possibilidade. E é um problema, né? E é um carregamento de 10 minutos, tá? Aqui demora 2 horas. 10 minutos. 10 minutos. Depois vocês podem achar lá Electrifish. E ele colocou esse nome porque não dava para colocar em português, já que ele tá lá, mas é em homenagem a um peixe que tem na Amazônia chamado peixe elétrico. Exatamente. E aí ele colocou Electrifish. Legal. No grupo de conselho falaram disso. Que legal. Recentemente, agora, você falando sobre investimento, né? A Sebrae fechou uma parceria com o BTG Pactual. Eles fecharam uma carteira para investimentos em mais de 100 milhões de reais para startups. Né? Então você vê que são comunidades que querem trazer essas inovações, né? E precisa de aporte para isso, para que saia do papel, de fato. Né? Olha, eu vou aproveitar só o gancho para você passar para a próxima pergunta, porque eu acho que tem uma coisa muito legal que molda isso. Uma das visitas mais legais que eu fiz, assim, e sem dúvida eu vou levar essa lembrança para o resto da minha vida, é a visita para a Universidade de Stanford. Essa história que eu contei para vocês da corrida do Roro, ela meio que é simbiótica com o nascimento de Stanford. Mas lá, dentro da Universidade de Negócios, dentro da Faculdade de Negócios da Universidade de Stanford, tem várias placas a todo momento para você lembrar. Você vai andando pelo campus, você vai vendo. As placas contêm 3 frases simples. Número 1, mude vidas. Número 2, mude organizações. Número 3, mude o mundo. Então, os alunos vão andando por lá e constantemente são abordados por esses lemas. Então, tentando responder a pergunta passada e te dando um momento para a próxima pergunta, na cabeça deles como é que a gente vai mudando as vidas das pessoas. Não é só incremento tecnológico, mas é mobilidade, saúde, é a vida da pessoa. Então, e tem uma ordem, né? Mude vidas, depois organizações, que na verdade são um compilado de pessoas ali. E, se possível, mude o mundo. Exatamente. Não, que demais. Legal. Fantástico isso. E alguma pergunta nesse sentido? Aqui no Brasil, a gente tem grandes dificuldades para reter talentos. Eu não sei se você chegou a ter a oportunidade de ver essa sistemática lá. Tanto é que quando a gente fala de startup, a gente traz muito modelo americano, né? Então, o vesting, stock option, partnership. Eu creio que isso seja muito comum lá, porque toda essa metodologia que a gente trouxe é de lá. Mas, se você teve essa oportunidade, me conte como que foi e como que eles aplicam essa retenção de talentos e como a gente pode explorar isso muito mais aqui no Brasil, porque ele é pouco falado, ele é mais destinado para startups que estão começando, que às vezes não tem investimentos para trazer aquela pessoa que tem uma grande capacidade, mas não tem caixa para pagar salário. Então, você chegou a ter a oportunidade de ter essa informação lá dentro? Olha, amigo, eu acho que eu vou precisar trazer aqui o contra-exemplo. Por quê? Vocês imaginam que lá é o ambiente onde a inovação está acontecendo. Eu costumo dizer que é o epicentro do terremoto. As ondas vão se desdobrar ao redor do mundo em virtude desse epicentro. Se lá é o epicentro, os talentos estão indo para lá. Os talentos estão se movimentando para lá. Então, o que está acontecendo por lá é uma sobra de talentos. Está tendo um overbooking de talentos. Exatamente. A gente vive... E muitos ficando para fora, né? Muito ficando para fora. A gente vive no Brasil fatalmente o sentido oposto, né? A gente tem discutido, não sei como vocês têm discutido isso, a carência de talentos que a gente tem tido nas 2 últimas gerações que a gente está chegando. Exato. E aqui não é uma conversa de aspecto geracional, exatamente. Não tenho nem cunho para ficar abordando isso. Mas tem a ver com diminuição do processo de iniciativa, de protagonismo, de fazer as coisas. Exato. Diminuição de uma tentativa de aprender coisas para chegar mais sabendo. Mas eu vou te dar contra-exemplos que talvez possam ser insights para nós aqui. Então eu tive a oportunidade de visitar 2 importantes empresas que vocês todos devem conhecer. Uma é a Google e a outra a Netflix. As 2 têm informações sobre isso. A Google, vocês têm ideia de onde vai o maior número de dinheiro investido dentro da Google? Para que é? Não tenho ideia. Chuta. Na minha cabeça vem inovação. Contratar bem. Maior aporte de investimento da organização em tempo, dinheiro, é contratar bem. Então, um insight que a gente pode ter para melhorar o processo interno das pessoas é fazer com que a entrada seja muito bem aprimorada. Então, melhorar o nosso processo de admissão. O que o Google faz? Vou dar um exemplo.
a gente está falando aqui com alguém que é gerente comercial e vai ter que contratar um supervisor para o próprio time. Beleza. Essa pessoa não faz o processo seletivo sozinho. Tá. Então, quem vai participar do processo seletivo em etapas distintas? Alguém que vai responder para esse supervisor, o próprio gerente, os pares do gerente, o chefe do gerente e pessoas que potencialmente dentro da organização, financeiro, logística, etc., vão se relacionar com essa pessoa. Praticamente um comitê. É quase como um comitê. É. E todas as pessoas têm direito de dar uma nota de 1 a 5 ao candidato Que entrevistado. legal. No final das entrevistas, eles fazem um conselho. E aí, Sim. vamos ou não vamos com essa pessoa? Afinal de contas, ela não é função exclusiva de quem vai gerenciá-la, mas ela vai relacionar-se com a organização toda. Isso aumenta o índice de contratação de talentos. Nossa, de retenção. E de retenção posterior muito alta. Muito alta. Diferentemente do que fazemos aqui, né? Exatamente. Corre, Aqui- contrata rápido. Corre, e Assim, aí, às vezes esse- aquele que tem que estar junto à reunião não vai, né? Fala entrevista Não, lá, a pessoa- entrevista lá. É, né? a pessoa foi demitida e fala assim, não, traz um outro aqui pra gente encaixar na vaga e Exato, ponto, né? exato. E é geralmente alguém que a gente conhece, mais familiar, que a gente tem confiança. Uhum. Outra coisa que é legal de a gente falar, o Google não contrata, e a Netflix também, não contrata por capacidade técnica. Sim, tem que ter uma Sim, claro. breve noção da capacidade técnica, mas a principal contratação é se tem conexão com a cultura atual. Essa pessoa que vai entrar aqui, ela combina com essa nossa cultura? Ela tem a ver, ela A gente vem dialoga. falando muito de fit cultural, né? Fit cultural. Ela total. combina. É. Então, você tem ideia, quando eles falam de investir, imagina o que é 10 pessoas diferentes entrevistando um candidato. Nossa. E diferente daqueles processos longos que a gente vê aqui, não é rápido. Aham. São 30 minutos de conversa. Tá. A segunda coisa que eu vi, muito legal, 30 minutos cada um? 30 minutos cada um, em momentos diferentes. Então, tá. Segundo momento que eu achei interessante, aí para retenção de talentos. O Google instaurou um negócio chamado Você tem seus 20%. O que significa isso? Você, depois de um determinado tempo, acho que é 1 ano, você tem direito de aplicar 20% do seu tempo de trabalho para qualquer outra coisa dentro da organização. Qualquer. Isso dentro de uma jornada de uma semana representa um dia de trabalho. Sim. Para qualquer outra coisa. Ah, você é do comercial, quer ser de finanças, quer aprender algo de RH, quer aprender algo do jurídico, não importa. Você tem direito a... E eles entenderam como isso funciona. A pessoa evita sair por uma outra empresa, evita sair por um talento, né? Evita sair porque viu uma outra oportunidade. Ele começa a enxergar oportunidades dentro do próprio negócio. E começa a ganhar uma visão sistêmica, começa a enxergar a empresa Ele é multidisciplinar, multidisciplinarmente. Não é? E gera Exatamente. inovação, né? E gera inovação. Falou, cara, eu vejo dessa forma. Tem um livro que chama, se eu não me engano, Busque Dentro de Você. Você já viu? Não vi. Não. Que, se eu não me engano, fala disso. Acho que é do Shade Maintain. Era um executivo da Google que ele conta isso. E aí, nesses 20% ele criou um projeto e aí acabou ele trabalhando o livro sobre felicidade, sobre a questão da meditação e o negócio foi para frente o projeto. Porque é cultura mesmo, né? Total. É cultura. Última coisa disso que eu acho legal que envolve talentos. E eu acho que é um aprendizado que eu tô trazendo para mim. A gente, às vezes, não alcançando a pessoa que a gente queria, faz entrevista e não acha, a gente se contenta com o bom. E uma das frases que eu trago de lá, eles começam assim: o bom não é suficiente para nós. Já ouvi falar sobre. legal. Inclusive ontem nós falamos sobre isso. O bom não é suficiente para nós. E aí o onboarding, né, a entrada das pessoas, eles já começam com essa história. O bom não é o suficiente. Não é para espremer a pessoa e fazer, não, mas é para dizer assim, olha, eu quero que você conduza o seu foco para entregar coisas grandiosas. Que legal. Não, O bom nunca vai estar em alta performance. exatamente. O bom- Exatamente. Não vai. E a outra coisa que eu achei muito maravilhosa é rápido é melhor que lento. Rápido é melhor que lento no seguinte sentido. Vamos colocar no mundo logo isso. E fazer o processo de iteração. Iteração é quando você faz o que você quer pôr no mundo, tocar o mundo, experimentar o mundo, como vai ser, como não vai ser, que informações vêm de lá. Vocês mesmos me diziam no bastidor, Ale, que várias vezes fazendo o collab, aprendizados foram surgindo. Total. E aí foi se tornando o produto maravilhoso que é hoje. Então eles falam rápido é melhor que lento para isso. Olha, entra e já vai experimentando. Já vai fazendo acontecer, porque você vai descobrir fazendo. O conceito do MVP deles é muito forte. né? muito É muito forte. forte. E isso torna eles muito competitivos, né? Sim. Agora, como tornar uma empresa brasileira competitiva nesse nível?
Olha, é uma pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Só arrasta pra cima, Isso. saiba mais e contrate a nossa mentoria. Não, mas a questão também quais são os aspectos que chocam nisso, assim, culturais que você vê? Sabe? Eu tenho um marcante, assim, marcante. Um dos profissionais que nos visitou ali na imersão, ele começou a compartilhar uma ideia que era embrionária ainda. Tá. Que não tinha sido colocada no mundo ainda. E isso foi uma surpresa para a parte de nós que estávamos ali escutando. A primeira pergunta que se levantou: escuta, você nem lançou ainda, está colocando a ideia aqui? Você não tem medo de alguém te copiar? E a primeira coisa que ele falou assim: eu não, lógico que não. O que eu quero mesmo é que as pessoas façam igual eu estou fazendo. Dessa forma, minha ideia fica validada. Uhum. Essa mentalidade é uma mentalidade de crescimento. Nossa. É uma mentalidade de entender que eu tenho uma ideia que, potencialmente explorada por mim e por mais pessoas, ela ganha mais força no mercado do que só eu explorando. Sim. E a gente foi criado num país subdesenvolvido como o Brasil, numa síndrome de patinho feio. Deixa eu guardar aqui minha ideia antes que roubem. Sim, eu não posso sonhar grande sobre Exato. isso, né? Antes que alguém tome proveito dessa ideia e coloque em prática. Uhum. Meu amigo, ideia, se não for você da tua cabeça colocar em prática, ninguém vai colocar, entendeu? Pode até tentar copiar um pedaço. Exato. Então, isso foi chocante para mim. Então, o que eu traria para o empresário daqui para se tornar competitivo? Acho que é a 4ª ou 5ª vez que a gente vai repetir essa palavra. Criar uma cultura forte no que diz respeito como nós trabalhamos aqui. Como, por exemplo, o bom não é o suficiente, tome decisões por conta própria, erre, você tem um espaço de erro aqui. Não pro erro básico, gente, não pro erro que estava na cara. Tô falando pro erro que é o erro novo, o erro inédito e tal. O processo de criação de cultura pode tornar o nosso a nossa turma, a nossa inteligência capital mais competitiva. Eu não acho de verdade que aqui a gente não tenha pessoas tão boas como eu vi lá. A diferença para mim tá na capa que se coloca por cima. O que eu quero dizer com isso? Nós somos reconhecidos por sermos flexíveis, capazes de solucionar as coisas. A palavra gambiarra é o que mais diz sobre nós, nossa capacidade de fazer. Jeitinho brasileiro. O que eles fazem isso? Com isso, eles oficializam a gambiarra. Eles oficializam a gambiarra. Quando eu fui visitar lá a Electrofish, que vi o protótipo, né, de como começou a história do protótipo, você vê falando, é um Frankenstein, assim. Ele juntou uma ideia, uma tecnologia com outra, agora está formatado num produto. Mas a gente tem aqui o capital criativo, só que não tem o corredor direcionador para usar isso a favor do negócio. Profissionalizar o negócio, é verdade mesmo. Camada. A gente tem isso na nossa sociedade. É o jeitinho, né? O jeitinho. Quem não tem pai, não sei o que faz as gambiarras lá, mas fica aquela gambiarra para da vida, né? Não sai, vai lá, vamos fazer disso um negócio, sim, né? Vamos transformar isso. E você imagina essa criatividade dentro do negócio. O que o empresário precisa dar? Espaço. Recompensa. Sim. Chamar para trabalhar junto. E não só cobrar indicador de performance. Exato. E assim, a gente sempre bate nessa tecla que a gente sonha muito, sonha grande, mas não consegue aplicar isso no papel. Né? E por que a gente sofre, na tua visão, o empresário, o empreendedor que está no começo da sua ideação, do seu projeto, tem aquele sonho maravilhoso, isso aqui vai mudar o mundo, mas parece que temos uma trava que eles não têm lá. A ideação já nasce, já está no papel, já está num business plan, não sei a diferença. Cara, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso. Número 1, ninguém muda o mundo em 1 mês, 6 meses, 1 ano, quiçá 10 anos. Demora. Vou citar 2 exemplos. Eu tive a oportunidade de andar naquele carro autônomo, sem o motorista. Da Tesla, né? Não é da Tesla, é da Waymo, Waymo, que é da Google. Aí, lindo, maravilhoso, tem 400 carros andando em São Francisco, é mó divertido. Pergunto, é inseguro, não é? É mó gostoso, muito, muito bacana. E aí você vai descobrir que eles estão testando isso desde 2009. Nossa. Então tem 16 anos que o carro está mapeando São Francisco para saber andar em São Francisco. Então a ideação não acontece amanhã, cara. Essa história que a gente vê no jogo, muito na né? internet. Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Fazendo, exatamente. Tem um segundo carro que está chegando agora chamado Zoox, que é da Amazon, que nem volante tem. São 4 assentos,
de cada lado, um virado para o outro, que você vai ter mídia interna, vai ter manicure fazendo mão de quem quer fazer unha dentro do carro. Uau. Já existe, está rodando dentro de Las Vegas como protótipo, já está rodando, mas estão há anos fazendo. Então, primeiro para dizer que essa ideação tem aplicabilidade, só que você tem que fazer acontecer aos poucos. E agora vem um exemplo muito legal. Eu estava dentro da Universidade de Berkeley, que é uma das mais proeminentes por lá, e a gente recebeu uma aula de um professor que é professor lá em Stanford e em Harvard. O cara sabe um pouquinho. Só um pouquinho. E ele estava trazendo uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. A maior parte de nós que está aqui nos ouvindo, a maior parte não, acho que 100% das pessoas que estão nos ouvindo, ao ter um smartphone, o seu smartphone não tem tecla. Ele tem uma tela, certo? Sim. Muito bem. Ele falou, quando a gente tinha um computador, já havia uma ideação, já havia um protótipo de um celular só com tela, sem tecla. Mas o mundo não estava preparado. O que aconteceu? Do computador a gente foi para o famoso BlackBerry, que era um computadorzinho. Exato. Tinha a tela e teclado. teclado. Um monte de tecladinho, né? Quem não teve? Exatamente. E aí era o que todo mundo queria, Nossa, um BlackBerry, BlackBerry. etc. Logo em seguida vem o iPhone e depois todos os outros smartphones com tela sem tecla. Ele falou radicalmente, se a gente sai do computador como trabalhávamos, teclado e monitor, e vamos direto por um aparelho que nem tecla tem, potencialmente não existiria iPhone e smartphones, porque seria tão disruptivo, tão difícil para a gente manejar, que quebraria o nosso processo de evolução. Então precisou ter uma fase intermediária de algo que era parte computador, parte mobile, parte telefone na mão. Por que eu estou dizendo isso para quem está nos ouvindo? Você tem uma ideia boa, não desista dela. Não desista desta parte final que você está vendo, linda e maravilhosa, que potencialmente vai mudar o mundo. Qual é a parte inicial que você pode fazer agora? Qual a primeira versão que você pode colocar no mundo? Coloca essa versão, melhora essa versão. Vai vir a segunda, a terceira. Um pouquinho mais próximo da realidade, exatamente, né? Até chegar nessa versão que na tua cabeça tá valendo muito a pena colocar no mundo. E nós temos uma problemática... Não, lembrando do BGB, né? Duas coisas que ele falou aqui que eu... Conecta muito conosco, que eu vejo com o BGB, esse conceito, né, que você traz lá também de relacionamento, que eu falo de cultura, né, do Brasil, a questão do networking no Brasil. Quantas a gente fala muito disso no BGB, né? Que é aquelas reuniões de networking chata, né? Que a pessoa tá querendo vender para você, né? Você sabe que tá perto de você querendo vender. Trocar um cartão só para... E aí você tá falando, a pessoa esperando você terminar de falar para poder vender. Então, e o nosso conceito é o netweaving, né? E eu tava vendo que eles falam muito de netweaving lá também, que é esse conceito do... você tá ali para ajudar, para colaborar, para questionar, para provocar, né? É só você fazer um teste numa roda de negócios dessa, no final, pergunta, olha, o que ele faz? O que ele faz? Ninguém sabe, não lembra, porque cada um tá olhando pro seu ali. Então, acho que isso é uma questão... no Brasil tem, mas tem que ser estimulado esse lugar, né? Porque é o que a gente está fazendo aqui no BGB. E o que você falou de ideias também, no BGB a gente teve algumas ideias lá no começo, né? Quando a gente fundou há 3 anos atrás, que só agora tá entrando. Porque lá teve um caso, né, recente, que a gente falou, caramba, a gente chegou a discutir calorosamente uma vez. Não, vamos fazer... Não dá. E a ideia era muito boa, mas era uma coisa muito para o futuro, assim. Agora a gente está conseguindo já tocar nisso. Olha, que legal, isso aqui pode... E é a questão do tempo, né? De você não perder isso de vista. Não perder. Faz um termo em inglês chamado parking lot, né? Que é um estacionamento, né? Isso. Vai tomando nota, vai anotando e vai falando parte assim, disso, né? Legal isso. Eu vou dividir com vocês uma prática que eu costumo fazer, que eu acho que vem ao encontro disso, né? Eu chamo meu time trimestralmente para 3 perguntas. Quem tá nos escutando, acho que vale super a pena fazer essa recorrência. Pergunta número 1. O que a gente pode parar de fazer ou começar a fazer agora, imediatamente, que já tá na nossa mão, tá fácil. A gente já sabe como fazer, a gente já viu como fazer e dá para mudar agora. Mudar significa começar ou parar ou fazer diferente. Segunda pergunta. O que a gente precisa parar ou começar ou fazer diferente que não é exatamente agora, mas cabe dentro dos próximos 90 dias. Não é amanhã nem depois de amanhã, mas em 90 dias eu tenho certeza que a gente alcança uma realidade diferente. E terceira pergunta. O que a gente precisa mudar, fazer diferente, começar ou parar, mas a gente não tem a menor ideia de como fazer e potencialmente não vai acontecer nos próximos 90 dias. Mas chegou na nossa mente agora e a gente não tem ideia ainda. Então vamos deixar em formato de pergunta. Então a gente vai lá, pega um post-it,
pega um post-it, anota isso em formato de pergunta e deixa colado onde todo mundo possa ver. Porque de vez em quando você vai passando por lá, eureka. Você olha para a pergunta, tem um insight e tenta fazer alguma coisa diferente. Que legal. Então, isso é um jeito de progressivamente ir movimentando a organização. Exato. Por que você fala 3 meses, Alex? Porque fazer em um mês tudo é muito corrido, a gente fica dentro do movimento do mês. 3 meses é um fôlego que você vai criando flancos de atuação interessantes. Não, e para essa é uma dica boa para o empresário. Excelente. Comportamental, que eu trabalho bastante com isso, 90 dias é um número bem conhecido, sabia? Fala que 3 meses é o tempo que você muda um comportamento. Você consegue mudar um comportamento. Hábito fala que mais rápido, né? Sim. Mas comportamento mesmo, aquela pavimentação que você tem ali, né? Neuronal até, né? Já tem uma... natural que você faz daquele jeito, você não consegue enxergar outro, porque é o caminho pavimentado. Então, com 90 dias fazendo do ladinho, né, vai abrindo um outro caminho, uma trilha diferente, tem uma hora que, pum, muda. Né? E isso está a partir de 90 dias. E combina com os nossos 12 meses, 4 quartos e assim por diante. Não, e a gente vive, saindo um pouquinho do contexto, mas nesse mesmo âmbito, a gente vive uma ansiedade pela riqueza, que a gente vê isso nas redes sociais, né? Total. O quanto que você tem que ficar milionário em um mês. O quanto que você tem que faturar. Com essa ferramenta aqui você transforma a sua vida. A pílula, né? E a gente sabe que, na verdade, isso não funciona. Né? Então... Ele funciona para 0,0001% das situações que não é a realidade. Mas quanto tempo ele demorou para implementar essa uma semana? Pois é. E aí vende, né? Mas isso é vender sonho, né? É vender sonho. Exato. Eu acho muito bom a gente falar disso, porque são falácias, né? São mentiras que a internet vai colocando. Eu não acho que é mentira fazer dinheiro pela internet. Eu acho que é verdade. Eu só acho que é mentira quando você fala assim, da noite pro dia eu fiquei milionário. Não é bem assim, né? Existe muitas noites sem dormir antes disso, né? Exato. Então, resumindo essa pergunta, eu acho que faz uma questão progressiva, né? Sim. Uma coisa que eu acho legal é chamar gente para você para dialogar. Costumo dizer uma frase minha assim, que é: a mudança acontece no eco. Então, por que ela acontece no eco? Porque enquanto ainda está dentro da minha cabeça aqui, ele geralmente não cria a atração que eu preciso. Aí eu venho aqui e falo: Ale, Bruno, deixa eu contar uma ideia que eu tenho para vocês. Essa ideia é assim: ao bater em vocês, ecoa de volta em mim. Com mais ideias, não, Alex, que eu tô vendo mais para cá, menos para lá. Então, o eco é o que vai provocar mudança em mim. Então, o empresário que está nos ouvindo também pode pensar nisso, assim, chama uma pessoa de confiança por perto para sempre ecoar as ideias, para ver quais delas vão para frente. Não, sai do ego, vai pro eco, né? Exatamente. Não, e essa conversa sobre o eco de hoje já deu bom já. Já deu bom. Logo as pessoas vão saber. Teremos novidades aí, né? Que a gente sai para uma reunião já e vamos gravar um podcast depois. Não, legal. E que papo incrível, né? Então, assim... pergunta aqui, posso fazer? À vontade. Posso? Cara. Então, assim... O momento é nosso. Cara, eu vejo, assim, queria ouvir o que você tem a dizer a respeito de disposição a risco, que eu vejo, assim, algumas coisas muito fortes, né? No Vale do Silício, né? Disposição a risco, lidar com fracasso e lidar com erro. Sendo que erro, eu tô bem encostado nesse assunto, bem forte, né, nesse assunto, porque eu vejo, assim, das organizações que eu atendo, da minha experiência de mercado, o quanto falar do erro ainda no Brasil é uma cultura... Cara, tem uma coisa muito pesada nisso, né? Tanto que na times de alta performance, eu vejo que um dos 7 elementos de trabalhar um time de alta performance é lidar com o erro. E geralmente é onde as equipes mais, assim, têm problemas ali. Como que é isso? Como que você viu isso ou vê isso lá e levando para a cultura brasileira? Maravilha. Eu pensei em várias coisas aqui, vou começar... Eu também trabalho com isso, com o processo de desenvolvimento de pessoas que precisam lidar com o erro, e eu vou trazer coisas fresquinhas aqui. Legal. Primeira coisa, vou viajar para a Europa agora com vocês. Um hospital lá no Reino Unido foi eleito o melhor hospital do sistema de saúde local. Quando foram ver, era o hospital que mais errava no Reino Unido. Aí você pode perguntar, como é que o hospital que mais erra é o melhor dos hospitais? Ainda mais um lugar onde o erro pode ser fatal. Sim. Na verdade, gente, não era o lugar que mais errava. Era o lugar que mais conseguia ter coragem de apontar os erros e, ao apontá-los, rapidamente corrigi-los. Outros hospitais também erravam, só que colocavam debaixo do pano. Então, a primeira coisa que eu vi nesse estudo e também vi lá no Vale do Silício é que o erro é compartilhado
instantaneamente. Olha, não deu certo aqui. Sim. Não é por aqui, não é por ali. Então, a primeira coisa é essa, assim, não é sobre como a gente vê o erro, mas é a capacidade de falar assim, erramos tá aqui, que vocês não façam igual, hein? Segunda coisa, em maio agora, também estava nos Estados Unidos, fui para um congresso chamado ATD, Association of Training and Development, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo, todo ano nos Estados Unidos. Itinerante, esse ano foi em Washington, e eu tive a honra de abraçar, tirar foto e receber uma palestra de uma autora chamada Amy Edmondson. Ela é autora de um livro importante, A Organização Sem Medo, né? Uma referência. E ela deixou muito claro, Ale, qual é esse erro que a gente precisa olhar. Ela dividiu em 3. Ela falou assim, número 1, para de bater palma pro erro básico. O erro que já tem um roteirinho lá, todo mundo já conhece o roteirinho, já faz isso milhões de vezes. Se você ficar aplaudindo esse erro, você está sendo conivente. Sim. Você está sendo colaborador para o insucesso. Então, não é esse tipo de erro que a gente vai celebrar. O segundo tipo de erro é o erro complexo. Ela deu um exemplo, por exemplo, de um cirurgião. O cirurgião tem todo o estudo, ou a cirurgiã, tem todo o estudo que faz, todo quanto tempo que estuda, mas ao se deparar com o corpo humano, vai se deparar com uma coisa que emerge ali na hora, que ele não consegue prever. Porém, ela diz que também este erro não deve ser celebrado. Porque se tem um cenário complexo que eu consigo mapear 3, 4, 5 possibilidades, eu mapeio antes e preparo planos para ela. Agora, o terceiro erro, que ela chamou erro de novos territórios, de tentativas diferentes de fazer como a gente faz, esse sim precisa ser celebrado. Só que numa esfera de medo, de coação, né, a gente não celebra nenhum. Ela falou, precisa entender que segurança psicológica não é um lugar de plena harmonia. É um lugar de a gente faz as coisas com assertividade. E nesse ponto, o erro que precisa ser celebrado é o território novo, é a tentativa diferente. Ela chama de erro celebrado? Erro celebrado. A ser celebrado é o erro novo. Aí, chegando no Vale do Silício agora, o que a gente viu? A gente viu que eles expõem isso a todo momento. Olha, tentamos aqui, deu errado. Tá todo momento feito para falhar. Inclusive, uma frase que é importante é, no Brasil, por exemplo, a gente faz protótipos, né? Vamos fazer um protótipo? Sim, é verdade. Só que a gente faz protótipo para dar certo. Exatamente. Quando deveria ser o contrário. O protótipo deve ser para dar errado. É para eu medir todas as coisas que precisam dar errado antes de eu levar pro cabo. Só que a gente quer tanto embelezar, endeusar a história, que a gente faz o protótipo para dar certo. E fica então, preso nele, né? Lá no Vale do Silício, os protótipos são para dar errado. Sim. É isso que eu quero deixar aqui. Legal. Por exemplo, vocês, não sei se vocês já experimentaram aquele óculos da Apple. Sim. Eu esqueci o... Apple Vision. Apple Vision. Eu estive em Miami o ano passado, experimentei na loja da Apple. Maravilhosa a experiência, imersiva. Hoje o nosso celular, ou quem tem iPhone, já grava vídeos próprios para o Apple Vision. É maravilhoso. Só que detectou-se um problema importante. O óculos é pesado. Dá uma dor no pescoço, etc. Você vai na loja da Apple hoje, você ainda vê o óculos. Só que ele já não está mais à venda. Já reconheceram. Já vão vir outro produto. Já estão tentando outra coisa diferente. Então... a ideia é, prototipa, põe no mundo, deu errado, volta, não tem medo disso, não tem vergonha. Inclusive já tem cash, né? Tem dinheiro para isso. Para errar. Que é diferente do brasileiro. Tem até premiação, né? Tem até premiações. O brasileiro, ele tem a mentalidade dele que ele não pode errar. É uma cultura nossa. Cultura de país que foi colonizado, Bruno. Exato. Sim. Quem foi colonizado, tipo, eu preciso ser perfeito, né? Exatamente. Então, a palavra que eu quero deixar para quem está nos escutando, Ale, pode dar um Google, um ChatGPT, etc., chamada iteração. Iteração. Sem legal. N, é iteração. Essa iteração é quando a gente coloca algo no mundo e observa como ela interage com o mundo. E a partir daí, vai melhorando ela. Um dia vocês lançaram o primeiro podcast do BGB. Sim. Lançaram. Sim. Essa foi a primeira iteração. Tenho certeza que coisas foram mudando pouquinho ao longo do tempo. Vocês erraram. E tá tudo bem. Puta, já vimos que isso não funciona. E isso é celebrado por lá. O jogo no começo. o jogo do golfe a gente coçava no começo. Só que fica 10, 15 minutos ali de jogo, né? E aí perde a audiência.
A gente falou, vamos fazer o seguinte, né? A gente apresenta, e fala que já rolou o jogo e que a gente vai ter no final. Vai ter no final. Aliás, aguardem, viu? Eu sou um convidado. E no final são recortes. E no final são recortes. São recortes, entendeu? Porque Maravilha. a gente entendeu que as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo querem realmente, pegar as pílulas que a gente manda por aqui. E aí vai ouvindo feedback das pessoas e vai pensando também e vai. Até o BGB 2 anos foi assim, né? Nossa. Colocamos no mercado, vamos errando. Tanto é que nós chegamos ali no metade do segundo ano, achamos... E a gente trabalhava o Collab, a gente trabalhava um problema do grupo todo. Né? Então, hoje, né, que a gente vai estar junto, um problema por mesa. Então, são 9 problemas que a gente resolve de forma organizacional e quantas pessoas, né, aquela questão das pessoas que ajudam, né, se sentem bem também, porque faz o eco. Vamos pegar os 3 tipos de erro rapidinho. Assim, quando vocês começaram, um erro básico, vamos supor que vocês não tinham ninguém para recepcionar quando chegasse. É básico isso. A gente sabe que na nossa sociedade é bom ter alguém para recepcionar. Cara, já não comete mais. Então isso nem celebra. Opa, vacilamos aqui. Sim. O empresário que está nos ouvindo é para dizer para ele assim, ó, o erro básico ou aquele que dá para mapear antes, não é para fazer festa. É para aprender rápido, botar na cartilha rápido e seguir. O erro que é para celebrar e fazer festa é você convidou o teu time para fazer coisas novas, diferentes, ousadas, que desafiam como as coisas são feitas. A pessoa errou, chama, dá um abraço, fala muito bom, obrigado por ter tentado. Exatamente. Já sabemos que não é por aqui. Isso é assim que a gente pode implementar aqui no Brasil. Legal, show de bola. Vamos para a última pergunta? Bora. Já? Tá acabando? O tempo voa. Quando o assunto é muito bom, a gente nem vê o tempo. Vai ter um. Vamos fazer um dois. Vamos fazer um dois. Vamos, com certeza. Claro, tem muito conteúdo. Com certeza. Muito conteúdo legal. E a gente pode escolher um lugar do mundo se você quiser, tá tudo bem. Maravilhoso. Vamos fazer no campo de golfe? Eu vou para Portugal com vocês, a gente grava de lá. Pronto. Pra gente fechar esse combo de perguntas aqui e ferramentas, aqui eu trouxe uma característica de pergunta de pilares. Tá bom. Então, fica à vontade em falar ferramentas, dicas, mas se puder me citar, eu gostei daquelas frases que dá dentro da universidade, né, que tem lá os 3 pontos, mas para o empresário que está assistindo e empresário que está nos assistindo, 3 dicas que você observou por lá, você vai trazer para sua companhia e que você recomendaria para as pessoas também fazerem aqui. Muito bem. Número 1, disparado. Gente, a inteligência... papel e caneta na mão, hein? A inteligência artificial precisa ser implementada. Ponto. Alex, mas é uma coisa futurista, é uma coisa que eu não sei como fazer. Descubra alguém perto de você. A nossa empresa pode te ajudar com isso também. E implemente inteligência artificial. Vou dar um exemplo muito simples. A gente foi vivendo tecnologicamente várias ondas. Uma gigantesca foi a internet, a outra gigantesca foi os smartphones, assim, agora a TV é smart também, etc. A IA tá vindo aí, gente, só que não é uma onda. Não é. É um tsunami. É absurdamente gigantesca. Então, metade da nossa imersão por lá foi para vivenciar inteligência artificial e aprender com elas. Tem inúmeras que você pode usar. O ChatGPT, de verdade, com todo carinho, porque eu uso, ele é menos de 0,1% do que deu para viver lá. Nossa. E, quando eu falo de inteligência artificial, eu falo sobre não para substituir alguém. E isso está muito claro lá no Vale. Né? É para você ter IA como uma colega, um colega de trabalho. E que, fatalmente, sim, substituição vai acontecer desde que um indivíduo humano com o IA, usando o IA, vai substituir alguém que não usa. Fácil. É incabível perguntar para vocês assim, como é que vocês fazem suas apresentações? Vocês fazem num papel, numa cartolina? Não, eu uso um PowerPoint, eu uso um Excel. Um dia na vida, PowerPoint surgiu pra gente, Excel surgiu pra gente, smartphone surgiu pra gente. A gente foi lá e absorveu aquilo e colocou. Eu tô convidando você, empresário que tá me ouvindo, coloca IA na sua organização. Para que a IA serve? Para agilizar aquilo que é repete. Você tem processo que é repetido, usa IA. Exemplo, diminui o erro básico, né? Diminui o erro básico. Exemplo prático. E aí tem também uma resposta, Brunão, para uma outra pergunta que você fez de implementação. Porque todo mundo foi para lá, como é que eu implemento isso na minha organização? Como é que eu coloco isso a meu favor? E todo mundo fica pensando que amanhã, num estalo de dedos, a empresa toda vai estar com inteligência artificial. Não é isso.
Então, das dicas foi, como é que você pega, faz uma lista, sabe aquela lista de processos da tua empresa? Acontece isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Pega na lista e fala assim, como eu pego 1% disso aqui e coloco uma IA para trabalhar para mim? Por quê? Isso vai te gerar inteligência muito mais do que poupar uma tarefa. Então é fazer gradualmente, horizontalmente, 1% por mês. 1% por mês. Só que como é uma exponencial, no primeiro mês é 1%, no segundo 2% é 4% e assim por diante. Então, IA, de longe, é a tecnologia que está ajudando todo mundo a fazer as coisas acontecerem. Vou dar um exemplo e vou dar o nome de uma IA chinesa maravilhosa. Inclusive, a gente teve a presença dos 2 executivos da Califórnia nessa imersão, chamada Manus. MANUS.ai. Gente, eu pedi na hora lá para eles criarem, para a Manus criar ao vivo lá para mim uma newsletter. Falei, Manus, por favor, leia para mim o site tal, o site tal, o site tal. Depois leia o meu site, veja as cores que eu uso, o tom de voz que eu uso, a linguagem que eu uso. E crie uma newsletter com 5 pontos. Cada ponto uma pergunta e um desafio. Em 5 minutos a newsletter estava pronta. Você vai ler a newsletter com completa coerência nas fontes que eu preciso ir ver. Alex, vai abandonar de fazer isso? Não, ainda vou ser o curador dessa história. Pra você ter ideia, eu já fiz um relatório de valuation no Manus. Pois é. Não, tá incrível. Só que a capacidade vasta do mundo que eles têm, que a inteligência artificial tem, a gente não chega. Então, a frase é, não use a IA como resolvedor do problema. Use a IA como explorador do problema. Ajude, que ela te ajuda a explorar essa questão que está na tua mente. Aí, pro meu deleite, né, o cara falou, bom, você acha que acabou por aí? Não acabou. Você pode dar essa ordem e fechar o computador, que ela continua trabalhando, mas melhor que isso, vai lá e põe assim no configurações, repetir a tarefa semanalmente. Sem você fazer mais nada, para sempre, toda semana, ela vai lá, vai ler o site, o que tem de mais novo no site, e produzir a newsletter. Automático. Cara, isso é só um pequeno exemplo de como pode ser revolucionário para organizações. Poupando esforços e liberando espaço para as pessoas se conectarem mais, trocarem mais ideias e explorarem mais problemas. Imagina, empresário que está me ouvindo, que não é para você cortar custo ou cortar gente. É para que a gente que fique usando IA sobre mais tempo para elas pensarem em resolver mais problemas da tua empresa. Exatamente. Crescimento, né? Crescimento. Produtividade. Ó, o ChatGPT 5, o 5.0, só veio porque o Manus entrou com um sistema de agente. Exatamente. Que antigamente o chat não tinha. Era um script só e pá. Hoje o ChatGPT trouxe, porque o Manus trouxe isso no mercado, eles tinham que se evoluir. Ainda no ponto 1 é criação de agentes, mas isso é papo para um outro shopping, que é longo, mas agentes que trabalham para nós. Você falou de pilares para ofertar, né? Então, pense em IA. Como é que eu trouxe para minha empresa? Eu decidi fazer isso horizontal e verticalmente. Horizontalmente chamei meu time e falei, a gente vai adquirir 1% de IA nos próximos 9 meses. E a ideia é, mapeamos todos os processos e como é que a gente põe um pouquinho de IA? Já está funcionando, as nossas aulas, já uma parte está saindo com IA e tal. E a outra ideia de verticalizar a gente vai pegar um próximo projeto, isso não aconteceu ainda, a gente vai pegar um próximo projeto de porte pequeno, um piloto, e vai prototipar ele inteiro com IA, de ponta a ponta. Do contato com o cliente até o fim com IA. Então é um jeito de aprender também. Segundo pilar, criar um espaço organizado, com borda, não estou falando de espaço físico, mas espaço de tempo, organizado com borda para discussão dos problemas da organização. Isso é uma coisa que eles fazem e chamam de meet-up lá nas empresas, em que de tempos em tempos, isso é muito comum, os funcionários da organização se juntam, colocam um problema na mesa e eles começam a discutir o problema. Isso é muito comum na organização por lá. Deles convidarem visões diferentes para resolver um mesmo problema. Então, eu estou centrado no meu problema lá no jurídico, não resolve, chama a pessoa de outras áreas, que eles chamam de visão estrangeira, né? Pense como um outsider, né? Pense como um estrangeiro. Convida, então esse é o segundo pilar. Dentro da tua organização, você quer fazer ela progredir, mas você precisa ser uma borda que não é o cafezinho, não é o almoço. É um espaço de tempo, uma pauta, com rotina, frequência, etc., em que as pessoas têm um espaço... Que a gente queria no BGB, né? De fala. Caminho do Scrum. Eu estou pensando aqui o que seria um terceiro. Eu acho que
o que me vem um terceiro pilar que eu traria para o empresário é investir nessa cultura de criar não só o espaço, mas nas entrelinhas, nas conversas, esse lugar de que as pessoas estão para te ajudar a movimentar a organização. Elas não são guiadas mais somente por uma função, mas por uma missão. E aqui eu termino a minha fala trazendo lá no começo, por que eu fui parar nesse Vale do Silício. Tem um profissional que eu sigo, gosto muito, chamado Maurício Benvenuti. Sim. Eu citei ele. E ele é um cara que tem no livro chamado Audaz esta frase: antes os negócios eram guiados pelas funções. Hoje os negócios são guiados pelas missões. E as missões mudam a todo tempo. Então, que eu tenha na minha cultura colaboradores que pensam dessa forma. Não necessariamente só fazendo a tarefa que eu fui convidado a fazer, mas além de fazer minha tarefa, pensando em como resolver os problemas que a organização tem. Sim. Então é mais um mindset, uma mentalidade voltada para a missão que a organização precisa entregar e como eu me coloco a favor disso, do que eu vim aqui para fazer esse job description, essa tarefinha que eu venho fazer. E aqui no Brasil a gente está acostumado que a missão ela é estática. Vamos criar a missão hoje, beleza. Você entra todo mundo para desenvolver o que é a missão. Só que ninguém pensa daqui 5, são poucos missão empresários. Diária, deixa de aprofundar nisso. Ou aquelas empresas que estão com a missão lá 10 anos. 10 né? anos. Parede, tá lá na aí parede, você vai criar a visão, que é implementar a missão, né? Poxa, tá ligado ao que... Beleza, e daqui 5 anos, o que aconteceu? Tua missão já não é mais a mesma. E fazer essa cultura de convidar os próprios colaboradores a fazerem e modificar essa missão é animal. É animal. Deixa eu falar uma quarta rapidinho que me ocorreu agora. Mentalidade de compartilhar. Lá nas empresas, os números, os alcances, tudo está exposto. Quem está trabalhando com o quê, as ideias, os problemas, inclusive as metas, estão todas nas paredes. Esse processo de compartilhar dá clareza para todo mundo saber como a organização está tocando as coisas. Então, pega o número da organização, a meta do mês, como nós estamos chegando, como é que não está, põe numa televisão, põe para as pessoas verem. As pessoas se comprometem com a missão mais quando tudo é compartilhado. Perfeito. Poxa, essa ferramenta... Não, na verdade, essas 4 dicas aí resolvem muitas coisas da sua organização, né? E agora a gente vai pro deleite que a gente sempre tem no Scrum, no BGB Collab, que é o Scrum empresarial. Então a gente vai fazer uma essência do que é de lá. A gente gosta de trazer muito do que a gente vive dentro do nosso projeto. O Ale vai explicar o que é o Scrum empresarial para quem está assistindo, quem está... O Alex já participou, né? O Alex já sabe como funciona. Empresa Interessante que acaba acontecendo muito isso, né? Os convidados do BGB, geralmente, naturalmente, acaba sendo o problema dele escolhido e o grupo ajuda a resolver. Exato. A gente não traz aqui a pessoa, né? Porque senão vai virar um Scramble, aí vai ser um podcast só de Scramble Só de mesmo, Scramble, né? Que também vale a pena, né? Sim, Seria legal discutir um case. Olha a ideia aí, ó. É uma ideia, ó. Olha a iteração. Vamos Olha botar o eco aí, né? Vamos botar um no ar. Vamos trazer? Sim, trazer uma pessoa trazer e a gente faz um Scramble ao aqui. vivo. Ao vivo, perfeito. Pronto, perfeito. aí a gente anuncia, olha, você que é desse segmento, fica atento que vai vir um Scramble aí no podcast que você pode ter dicas pro teu negócio. Exatamente. Tá explicado. Então assim, a gente trouxe um case e aí é legal as perguntas que você faria em relação a esse case e qual que seria o teu conselho em relação à resolução desse problema. Maravilha. Explica só ao pessoal que está nos assistindo por que a gente usa essa metodologia e da onde ela veio. Interessante, né? Porque tem uma conexão total com o que a gente vem falando do Vale do Silício. Tem um método que chama Action Learning Coach, que é um método de resolução de problemas reais e importantes, onde utiliza a inteligência coletiva para resolver um problema. Então, isso foi descoberto há muitos anos atrás, na década de 50, onde grupos que compartilhavam, né? Grupos que discutiam e faziam perguntas teve rendimento, um resultado acima de 30%. Então, esse é um método que traz para as pessoas o poder do questionamento e o quanto é importante quando você coloca um problema na mesa,
ele ser questionado, ele ser explorado antes de vir já a resolução, né? Como é comum... É um dos requisitos, né? Você não pode pensar, não pode discutir a resposta antes de uma determinada quantidade de tempo ser explorado com perguntas, né? É um requisito. Assim, o mínimo de tempo que a gente dá ali são 10 minutos de exploração, e aí quem é o coach do Action Learning ali, da mesa, né? Que seria o capitão, que a gente brinca no BGB, ele defende quando vem uma pergunta de exploração, uma pergunta de solução, antes de você transformar em consenso. Então, é uma resposta transfigurada de pergunta. Isso, né? A gente fala que é uma pergunta disfarçada de pitaco. É um pitaco disfarçado de pergunta, né? Mas então, o bacana do Action Learning e do Scramble do BGB, que é esse modo conselho nosso, é que assim, depois que você explora, a gente entra em consenso. Estamos falando da mesma coisa, né? É um problema. E saber fazer perguntas poderosas, né? Que a gente não está acostumado a... E a partir disso, a partir de um consenso resolver, né? Eu observo muito dentro das empresas hoje quanto que cada um está falando de uma coisa, né? E aí está resolvendo um problema que nem é um problema em consenso. Então, assim, eu vou ler para não perder nenhum detalhe da pergunta. A situação, o problema é a seguinte. Uma empresa de tecnologia educacional brasileira está crescendo, mas enfrenta 3 grandes desafios. 1. Resistência interna à inovação, colaboradores inseguros com mudanças, dificuldade em atrair talentos em áreas estratégicas como TI e produto, um exemplo, concorrência global que oferece soluções mais rápidas e baratas. A pergunta para o debate: o que essa empresa pode fazer para transformar cultura, acelerar a inovação e se posicionar de forma competitiva no mercado nacional e talvez global? Profunda, né? Que pergunta você faria se a pessoa estivesse aqui? Dono da empresa? Eu perguntaria quais características têm as pessoas que trabalham nessa empresa. Também perguntaria o quão familiarizadas essas pessoas estão com o próprio produto ofertado da empresa. Algo em mim quer investigar o receio da mudança que ele sugeriu aqui das pessoas, né? Eu queria investigar a causa raiz do não querer mudar, assim. Queria investigar por esse caminho. O que aflige essas pessoas necessariamente. Outra coisa que eu perguntaria é qual é a essência dessas pessoas que, mesmo a empresa mudando muito, essa essência é imutável. Boa. Qual parte que a gente não vai deixar para trás? Eu adicionaria uma pergunta se está claro para os colaboradores e a organização a cultura. Uma palavra que a gente tanto falou hoje. Se está claro isso para eles. Para mim, assim, indo para um outro lugar, né, nesse campo de perguntas, eu perguntaria qual a parte dele nisso, né? Qual a sua parte nisso como o proprietário ou proprietária, a gente não colocou aqui quem que é, mas que parte sua tem nisso? E quando você fala desse problema, onde dói em você, né? Onde pega em você? Maravilhoso. Maravilhoso. Qual que é o item do problema? Um é sobre a insegurança dos colaboradores com a mudança, a dificuldade em atrair talentos estratégicos e a concorrência. Legal. E se fosse criar um plano rápido assim de resolução, o que você... Se tivesse que dar o que a gente falou para não dar, que é a fórmula, né? Mas qual que é o caminho? Qual que é o caminho eu iria seguiria, né? Pelo pouco que eu tenho de agora é a hora do conselho? É a hora do conselho. Bom, de novo eu estou instigado ainda pelo processo das pessoas não quererem mudar, então eu começaria conversando com elas e dizendo assim, qual a parte de vocês não quer mudar e qual a parte está disposta a mudar. No processo de mudança de mentalidade eu não posso me destituir inteiro, assim, eu não posso me desmontar inteiro. Então eu preciso convidar a pessoa e falar assim, qual parte você não abre mão? Que parte você não quer mudar? Essa parte eu vou levar. Agora, qual parte você abre pra gente mudar? Então começaria por aí. Legal. A segunda, eu tentaria criar um processo diferente para atração de talentos que não necessariamente diz respeito a um cargo, mas e sim a uma missão. Nós falamos muito aqui no podcast hoje sobre isso. Então, trabalhar, olha, você tem interesse em resolver determinados problemas? Sim. Eu tentaria ir por esse caminho com uma borda de salário que fosse compatível com o mercado, mas que não tivesse um job description, já que é uma empresa de tecnologia, de educação. Então conversa muito com a cultura. Exato. E sobre a terceira parte, que é de se tornar competitivo,
eu tenho uma questão particular, que aí é muito meu jeito de ver o mundo. Eu sei que existe a competitividade lá fora, mas a cada 1% do tempo que eu olho para fora, eu perco 1% dentro. Então eu trabalharia muito forte para ganhar massa interna. E esta massa interna, esse epicentro, vai reverberar que daqui a pouco começa o crescimento. Eu não cresço olhando para fora, eu cresço olhando para dentro. Exatamente. Então, assim, antes de pensar na competitividade global, como é que eu posso atender melhor o meu cliente já existente? Como é que esse cliente existente pode me recomendar para outro? E como é que quem está mais perto aqui do epicentro pode se beneficiar? Depois eu pensaria no efeito global. Eu sei que a competitividade é alta, mas eu miraria para dentro agora. Perfeito, perfeito. Muito bem. Fez sentido, gente? Total. Nossa, vai pitaco. Eu não quero nem falar o meu depois desse. Mas, ó, em breves palavras, eu deixo para você complementar. Como está em crescimento, então, certas das vezes a gente cresce e esquece os planos anteriores. Então, a gente precisa ter um upgrade nisso. Então, eu começaria a reescrever missão, valores, cultura, e aí pegaria todo o gancho que você colocou, né? Discutir quais são, por que as pessoas não querem mudar, quais são as travas que essas pessoas têm, chamar a liderança para perto, fazer com que a liderança reescreva em conjunto e visando 5 anos, né? A gente pode depois fragmentar para 1 ano, 2 meses, e aí sim, e criar algumas políticas e alguns processos internos aí para esse novo crescimento. Tem um exercício muito legal que o empresário pode fazer, chamado ticket de permissão. Você chama o teu time e fala assim, coloca no post-it aí o que você precisa para se sentir seguro aqui. Pra você trabalhar bem. E aí não vale salário, não vale... Eu tô falando de coisas que precisam existir entre nós. Sabe o que surge? Eu preciso ser mais ouvido. Exato. Eu preciso de mais respeito. Aí você fala, mas defina mais respeito. Não, respeito é só ser cumprimentado mesmo, de manhã, à tarde. Aí você começa a descobrir que dentro do negócio tem coisas simples, completamente fáceis de resolver. Que você precisa para quê? Até comunicação, né? Você precisa para viver bem aqui, trabalhar bem em coletivo. Sim. Aí você vai para um segundo exercício, que é idas e vindas, que é assim, ó, você fala assim, tá bom, dito isso que vocês disseram que precisa trabalhar bem, diz para mim que pedidos você tem para mim fazer. Abre a caixa. Não significa que você vai atender tudo, empresário. Mas faça pedidos para mim. Sim. Que pedidos você tem? Anota esses pedidos e fala, vou trabalhar neles. Agora eu quero acordos. Qual é a tua oferta que você tem para fazer para nossa missão? Porque é uma troca, uma via de mão dupla. Você vai abrir oportunidades para os pedidos e eles também fazerem as ofertas deles. Quando você cria essa segurança psicológica e faz uma troca de ofertas e pedidos, o time caminha um pouco melhor pro lado que você quer ir. Perfeito, perfeito. Eu fiz um trabalho desse também com áreas. Era um representante de cada área, exatamente isso, né? Então, e depois deu um trabalhão, porque foi assim umas 3 horas depois, porque era um número grande de pessoas, que todo mundo falava com todo mundo e o acordo era olho no olho, assinado. Então, mas teve a apresentação formal, assim, o que eu preciso, o que eu vou oferecer, o que eu preciso de você, o que eu posso oferecer, que é essa troca, né? Sim. Então, muito legal, sensacional. Muito bom. E trazendo um case nosso, né? A gente está nesse caminho de reescrever missão e valores e visão, né? Do próprio BGB. Do próprio BGB. A gente revisita, né? Direto. Lógico. É vivo. É vivo, é muito vivo. Bom, você tirou da minha boca as palavras, missão, visão, valores, mas eu vejo assim que tá meio batido isso, mas é tão importante, né? Tão importante, mas talvez o que eu contribuiria assim em termos de conteúdo, eu trabalho com mapeamento sistêmico, eu olharia muito para a história de criar da fundação, de como é que foi, sabe? Ter aquele olhar para o retrovisor, sim, né? Sim. E assim, depois olhar para o para-brisa, né? Depois ir para frente, para entender assim quais foram as dores, por que chegou nesse ponto, sabe? Entender a causa raiz, como o Alex falou, sabe? E aí sim entender qual é a cultura que ele observa, que ele sonha, que ele quer, né? E aí trazer o time, fazer esse caminho, aí fazer um depara, sabe? Então é bem... Na tua fala, Lê, me ocorreu a ideia final aqui. Quando a gente fala de missão, visão, valores, tanto missão quanto visão, elas têm uma característica de ser mais etéreo, mais volátil. Está escrito na parede, é lá o futuro que a gente vai alcançar. Valores é aquilo que é inegociável. Eu faria um exercício chamado manifesto. Manifesto é uma declaração muito forte, co-construída. Os colaboradores que escrevem isso de como fazemos o que fazemos, por que fazemos, com que características, inspirados em quê, o que a gente quer deixar no mundo. E não é um empresário que dá.
E não é uma consultoria externa que dá. É o próprio time que escreve. Isso tem um poder fenomenal, porque o time está declarando para o mundo o que quer fazer. E isso, para mim, é o atributo de característica do presente. Se os valores são coisas do passado que eu trouxe, estão em mim. Missão e visão são coisas lá da frente. O manifesto é como eu faço agora. É essa declaração muito forte. Eu faria uma tarefa nesse sentido. Caramba, que mentoria isso aqui foi hoje. Não é nem um podcast, né? Foi mesmo. Foi demais. Nossa, sensacional. Então, para você que ficou conosco até agora, né? Não deixe de pegar a caneta, o papel e, olha, revisite esse vídeo, escute no carro. Aqui, meu. Tem muita coisa boa para você extrair. Alex, a gente está pertíssimo do fim. Antes, a gente tem uma energia aqui de como que a gente trata, que a gente fala assim, qual foi a sua melhor tacada, que a gente chama de hole one, que é aquela bolinha que você bate a primeira tacada, pum, e você pode trazer algo correlacionado com a sua vida profissional. Coisa bem rápida. Bem rápido, né? Porque a familiar tem é. todo o nosso aspecto familiar e tal, mas algo profissional, a sua melhor tacada, e a gente fala do airshot. O airshot é quando você vai bater na bola, você nem acerta a bola, entendeu? E fala, puxa, errei aqui. E vale uma tacada, tá? E vale o airshot vale uma tacada em jogo. Vou na segunda. Então, assim, um erro que aconteceu contigo, você precisou refletir sobre ele, e aí sim, na segunda tacada, você conseguiu colocar no onde você queria. Precisa estar ligado um com o outro? Fique à vontade. Não. Tá bom. Eu acho que meu hole in one, minha tacada mais importante da vida foi me manter estudante. Boa. Inclusive, essa é uma dos aspectos da mentalidade do Vale que eu me senti tão feliz de estar lá por isso. Assim. E está escrito nos valores da Universidade de Berkeley. Aí eu reverberei isso. Mantenha-se estudante. Estudante é diferente de aprendiz. O aprendiz sempre está na posição de vai receber algo. O estudante, de forma protagonista, busca algo. Se coloca em disposição a treinar, a praticar, lifelong learning. Então, eu me lembro exatamente quando isso aconteceu. Eu trabalhava na Casa das Pernambucanas de Olímpia, no interior de São Paulo, quando um salário que eu ganhava era igualmente correspondente a uma mensalidade de faculdade. E eu tinha que tomar uma decisão, se eu ia estudar ou ia viver a minha vida lá no interior, com todo respeito aos meus amigos e todo mundo que vive no interior. Mas eu queria algo maior para mim. E eu me lembro de falar assim, quero estudar e não vai parar mais. Ali para mim, foi para mim, até hoje, legal. A sua melhor tacada. Melhor tacada. Perfeito. Cara, o meu erro, meu airshot, é isso? Airshot. Ele acontece menos e aconteceu mais vezes. E é bom que eu digo pra mim, pra vocês, ficar gravado pra eu me lembrar disso, de quando eu desacreditei de mim mesmo. Opa. Quando eu acreditava que eu não era bom o suficiente, ou quando eu acreditava que as pessoas não iam gostar do que eu ia fazer, quando eu acreditava que ia dar errado. Quando eu percebi que eu tinha uma repetição dessa mentalidade, que eu vi que era o meu grande airshot. Assim, eu era meu próprio sabotador. Exato. E aí, hoje em dia, ainda mais consciente agora, não me saboto tanto, de vez em quando isso acontece, mas eu noto o quanto eu não sou mais sabotador de mim mesmo, assim. Demorou para eu perceber, porque eu sempre queria agradar o outro, ou que a minha ideia fosse perfeita, etc. Eu me sabotava. Então, meu grande airshot foi ser sabotador de mim mesmo, e hoje, bem menos, consigo me ver nesse lugar. Esse é um tema fantástico para a gente trazer, porque qual de nós, em qualquer momento da vida, a síndrome do impostor, a síndrome do impostor. Pois é. É o momento que você está aí, você está na grandeza, ele vem, você está embaixo, ele vem. Em qualquer e como momento. a gente bloqueia isso, né? Você encaixou o airshot no lugar perfeito. Perfeito, né? Porque perfeito. justamente o airshot ele acontece na falta de confiança. Né? Na falta de confiança mesmo, né? A pessoa falando, será que eu vou acertar? Não é técnica, será que eu vou acertar a bola? E o golfe é isso, né? Erra. E aí é legal a questão ética do golfe, né? Porque o jogador que não é ético, né? Ele fala estava treinando e pode estar fazendo um treino, né? Agora você vê que o cara é de verdade ali mesmo e tá ali com seus valores, né? Tem uma ética quando ele fala, eu tive intenção, conta uma tacada aí. Mas tem que marcar uma tacada. Inclusive é um jogo que me trouxe muito isso. Eu me lembro de vocês me contarem todo o processo fair que existe no golfe. É muito legal. Muito legal. Sim. Considerações finais, meu amigo? Não dá, cara. Olha, 1, 2, 3. Você foi numa mentoria? Uma mentoria aqui, gente. Mentoria, fantástico, fantástico. Não dá para escolher aqui. Eu acredito que a gente vai fazer muitas pílulas. Sim. Né? Obrigado pela grandeza, pela nobreza de estar aqui com a gente, de dividir
com tantas pessoas que é algo de tão valor, sabe? Então é muito bacana desde que a gente se encontrou aqui, o papo, o esquenta, o jogo, a mesa, o que a gente vai viver hoje juntos. Então, um grande prazer mesmo. Parabéns pela tua jornada. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com você, viu? Da mesma forma, eu te agradeço. A gente é amigo há muito tempo, tem uma longa jornada aí. É um prazer ver aonde você está indo, aonde você vai chegar, né? Então, o que você trouxe hoje aqui para o mundo, né, é fantástico. Então, eu só tenho que te agradecer pela sua presença e deixo aí as considerações finais para você e a gente se encerrar, infelizmente, porque a gente já tem uma próxima etapa agora à tarde. Jogar golfe, maravilha, agora. Nós vamos jogar golfe. Olha, amigos, a primeira consideração é que eu espero que seja o primeiro de alguns. Eu Legal. gostei muito de estar aqui, é um ambiente acolhedor, é muito bom estar com vocês, e me sinto verdadeiramente amigo de vocês. Segundo, que vocês me dão espaço para viver o meu propósito. Que meu propósito é muito claro, contribuir com a aprendizagem do mundo. Em momento em que eu posso, de alguma forma, lançar alguma pílula que vai ajudar a vida de alguém, isso reverbera, ecoa dentro de mim. Então vocês foram um canal, espaço para eu viver aquilo que eu mais gosto de fazer, que é dividir aprendizagens e tentar facilitar a vida do outro. Então isso para mim eu estou muito feliz. Espero que tenha contribuído para a galera. Demais. Eu costumo usar uma frase que é: seguimos juntos e vamos longe. Esse longe eu não sei onde é, mas a gente segue junto, e entendi que nessa vida a gente faz as coisas no coletivo. Então, para quem está nos ouvindo e quiser conversar comigo nas redes sociais, Alex Cabrelli, em todas as redes, Alex Cabrelli, a gente se encontra por lá, troca ideia. Ah, você falou um negócio no podcast que eu fiquei curioso. Você pode falar um pouquinho mais? Cara, Sim. eu só não prometo responder no mesmo dia, mas sem resposta você não vai ficar. Pode procurar a gente que a gente conversa. Show de bola. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo seu tempo. Curta, compartilhe, leve esse conteúdo. O Alex trouxe aí grandes ferramentas do Vale do Silício que você consegue aplicar diretamente no seu negócio. Então, compartilhe essas ideias, essas inovações e essas ideações, como tirar do papel. Te espero no próximo. Iterações. Dá um Google o que é iterações. Te espero no próximo episódio. Para você, fique bem com a sua família. Um forte abraço e fique com Deus. Até breve. Valeu. Valeu. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu querido. Bom estar com vocês. Meu amigo e irmão Alex. Valeu, bro. Alex. Bom, sabe o que vai acontecer aqui? Faço nem ideia. Nem ideia. Mas Tô já só vendo uma pistinha aqui no chão. então, aqui, né, no nosso podcast é uma extensão do que a gente faz no Collab do BGB. Legal. Então a gente traz aquela experiência que você já viveu com a gente, vai viver de Maravilhosa, novo hoje, Maravilhoso. né, que é o nosso palestrante de hoje aqui. E aqui é um desafio, como a gente tem o desafio no Collab, né, que é o desafio de campo, depois a gente vai conversar e troca ideia, desenvolve negócios, aqui a mesma coisa, só que também da mesma forma colaborativa. Então, Bom, porque disputar com você já é difícil. não pensa assim não pensa assim não. Nós sozinho, né? Exatamente. Então assim, nós temos o jogo funciona assim, nós temos 3 chances. Tem um mulligan é aquela para você testar, né, a velocidade e tal. A primeira não vale. Você bater até uma segunda bola só para testar a velocidade, depois valendo. Nós temos 3 chances. Jogando dessa linha aqui no buraco menor, vale 2 pontos. Né? Jogando no buraco maior, vale 1 ponto. Nós temos 3 chances. Então, só para você saber, nós temos nosso recorde aqui, são 8 pontos. E o mínimo que a gente chegou até hoje foi 8, né, Bru? Ô, louco! Não, brincadeira. Já a pressão. 0. Quantas Então, tacadas nós temos? 9 tacadas. 9 tacadas. Tá bom, Então, muito. assim, né, o pior não fica, né? Pior que 0, a vez que a gente fez 0, falou, nossa, como que a gente vai levar isso pra casa, Como grava né? isso? Né? Então, mas ficou, né, Bru? Foi 0 mesmo. Depois tivemos 2 pontos, 3 pontos. E o nosso recorde é 8. Então vamos pra cima vamos desse pra 8 cima, aí. beleza? Bora. Bora lá? Bora lá. Então, começa, né, Bru? Começa, Brunão. Bom. Pegando as técnicas aqui. Bom, tá valendo, né? Não tá valendo. Não. Não. Valeu. Eu só esqueci de falar isso, não vale. E outra, uma coisa que já aconteceu aqui, né? Joga no pequeno, entra aqui no grande, ou joga no grande, entra no pequeno, não vale também. É bola cantada. Né? Então, assim. Tem que ser na linha ali. A pessoa pode jogar cruzado se quiser. Não vejo porquê, né? Mas tem que cantar o buraco. Valendo, Bru? Ai! Eu depositei minha confiança toda em você. Não vai. Faltou feijão. Tomou café, Bru? Eu confio em você. Vai lá, cara. Ó, teve uma interferência. Quer voltar?
No golfe tem isso, né? Tem isso. Alguém espirra, quer voltar? Interferência. Tem mais uma tacada, é isso? Tem essa última tacada dele. Agora foi força, certinho. Aê, muito bem. Bom, Significa que de 0 já não... No meu, Dois na pontos. minha versão não vai existir mais. Exatamente. Agora sou eu? É, exatamente. Olha, um pouquinho menos. um pouco menos de força. É, exato. Isso. E o pêndulo no seu corpo. Exatamente. Aê! Boa. Bom, Já tá calibrado já. Já tá calibrado. Esse negócio da dica já peguei. já pegou? Beleza. Boa, beleza. Já temos 4 pontos. Já temos 4 É pontos. isso. Já tô aliviado. Uau. O cara tem linha, bro. Tem linha. Se tivesse essa Cara, bandeira tem aqui, ela linha. tinha segurado e caído. Tinha. Tem linha, rapaz. Foi. Boa. Você viu o que é colaboração, né? Colaborativo torce, né? É igual no BGB, um dia tinha um jogando com a gente lá, tava bravo assim, daí quando a gente falou que era colaborativo, o cara aí começou a pular, começou a abraçar. Se sentir mais confiante. Boa. Ó. A gente brinca aqui. Brinca não, mas é sério. Que no golfe, tudo se resume a isso daqui. O putter. Então, quantas vezes você fez uma boa tacada, foi pra campo, 1, 2, chegou no green, você tem mais 2 pra fazer. Às vezes você consegue fazer 4 acima né, do par, né? 2 mais 2, né? Uhum. Foi. Muito perto, muito perto. Agora vai. Faltou o leite. Valeu. Fizemos 4 pontos. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tô bem. Mas se a gente gravou direitinho, todo mundo acertou. Isso que importa. Acertou, Todo mundo acertou. Boa. Valeu, um abraço. Valeu.